Olá, meu nome é Patrícia Charão, eu sou professora de língua portuguesa e literatura do cursinho Popular Conexão. Lembrando que a aula de hoje estará sendo gravada e todos os presentes autorizam a imagem durante o período referente à gravação. Neste espaço de tempo, nós iremos abordar o realismo, suas origens, época e contexto histórico. Eu vou colocar agora aqui o PowerPoint para ficar melhor para dar uma contextualizada em tudo. Ele tá bem, tá conseguindo enxergar bem? Tá tudo ok? Então tá. Sim, Neste espaço de tempo aqui, nós iremos abordar o realismo, suas origens, épocas e contextos históricos. E então, para te ajudar a entender como esse tema é cobrado na prova. Eu fiz uma análise de algumas edições do Enem, listando alguns assuntos cobrados e como nossos cursistas deveriam interpretar o que é solicitado em cada questão. Porém, antes de iniciarmos o assunto, é importante relembrar a sequência temporal de literatura. Portanto, aqui está uma linha do tempo. Que eu coloquei essa linha do tempo apenas para que seja possível recordar. Caso ainda o pessoal não tenha visualizado esse material, e que antecede o realismo, que vai ser falado hoje. Ele ainda está lá no Moodle, vai ficar indeterminadamente no Moodle, porque eu estou apresentando aos poucos, em sincronia com a data dos acontecimentos. Então, aqui nessa linha do tempo da literatura no Brasil, eu coloquei o período colonial, que já está no Moodle, que é o quentismo, o barroco e o arcadismo. O período imperial, que é o romantismo, que são 3 fases, que também já foi abordado no semestre passado. E hoje nós falaremos do realismo, que está dentro do período imperial, depois naturalismo, parnasianismo, e depois a fase moderna, que vem o simbolismo, pré-modernismos e as tendências contemporâneas, que é o modernismo e o concretismo. Bom, o tema de hoje, que eu inicio falando, eu acho que cabe falar aqui também, né, como inicia, desde o início. Então, vou começar falando sobre a Idade Média, que é um período que teve uma durabilidade de 10 séculos, ou seja, é muito tempo nesse período. E anterior à descoberta do Brasil, que foi em 1500. No campo literário, houve um movimento nesse período, passando a Idade Média, que ocorreu durante o período do Renascimento na Europa, que é a partir do século XVI, né, 1500. Este movimento ele marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, referenciando modelos greco-romanos, e por isso era chamado de classicismo ou literatura renascentista. Já aqui no Brasil, nós tivemos o quinhentismo, que foi a primeira manifestação literária que aconteceu entre 1500 e 1600, que também ficou conhecida como literatura de informação. Depois disso, nós fomos evoluindo para outros tipos de literatura. Essa evolução está lá, né, na plataforma, como eu já disse, para que todos possam se familiarizar com as estéticas e fundamentações que ditam essas tendências que influenciaram a literatura, a pintura, a arquitetura e até mesmo, gente, os costumes das épocas subsequentes. Agora que como que eu já fiz uma introdução, uma contextualização da ordem cronológica, eu pretendo dar continuidade à temática de hoje, que é o realismo. E para iniciar, cabe falar primeiramente sobre a origem das correntes teóricas que os autores brasileiros se inspiraram. Então, uma das origens, né, aliás, a origem é o continente europeu, porque era a fonte principal de inspiração responsável por direcionar a grande maioria de escritores, pois ninguém nasce sabendo, não é mesmo? Sempre temos uma fonte de inspiração, seja para contestar sua teoria ou até mesmo para aprimorar suas técnicas. Então, podemos dizer que o realismo surgiu
como forma de oposição ao romantismo, que teve as 3 fases anteriores que eu falei lá no início, na linha do tempo, né? Desse modo, esse antirromantismo, ele levou os autores realistas a rejeitarem a subjetividade e o sentimentalismo, porque, só para recordar, o romantismo, ele mascarava tudo, ele sempre mostrava tudo de uma maneira muito linda, maravilhosa, e a inocência, tudo isso entrava em voga e ele não mostrava a realidade da sociedade. E também tinha muito da religião, que é o teocentrismo, né? Então, o realismo, ele abandona esse teocentrismo e ele foca o antropocentrismo. Ele valoriza mais a razão humana em si, o homem em si, né? Como se diria antigamente. Foi um movimento estético predominante no mundo ocidental já no final do século XIX. A partir do meio para o fim do século XIX, ele surgiu como uma onda de oposição à subjetividade e individualismo da tendência artística anterior, e o continente europeu vivenciava a chegada da segunda revolução industrial. Essa revolução industrial, ela tinha jornadas de trabalhos muito extenuantes e um crescimento desordenado das cidades. Além da sujeira, né, proveniente dos resíduos da produção das fábricas, o salto tecnológico associado ao desenvolvimento industrial, ele propiciou diversas descobertas e invenções que modificaram e influenciaram a maneira de viver de grande parte da população, fazendo com que a estética das artes em geral também mudasse. Por exemplo, a lâmpada elétrica, nessa época, o rádio, o automóvel, o moderno, que era movido a gasolina, porque existia carros, mas eram movidos a cavalos, a boi, né? Então, tudo começou a se modificar, porque veio a eletricidade, vieram as máquinas, e também, nesse contexto, foi aprimorado a arquitetura. E um dos marcos dessa arquitetura eu coloquei na foto do slide, né? Que é a Torre Eiffel, em 1889. E até hoje ela é um dos principais pontos turísticos na França. Ela foi projetada por Gustave Eiffel. Então, nesse período, né, teve a ficção sem fantasia. Nós podemos dizer que a prosa era feita... ela tinha uma descrição real do que acontecia com a sociedade. Ela tinha a intenção de fazer da arte uma representação fidedigna e verossímil da realidade. Escritores, pintores, escultores, músicos e dramaturgos, eles privilegiam a veracidade das situações cotidianas. Eu coloquei, inclusive, um quadro do Gustave Colbert, de 1819, aliás, de 1800, até 1819, de 1877, que é a moça espeneirando os trigo em 1854. Esse desenho, ele coloca o quê? Uma mulher peneirando trigo, porque ela está trabalhando, então, essa necessidade de colocar as coisas reais, como elas são. Também teve a exposição, né? Começou a contar as hipocrisias da sociedade, tinha uma linguagem mais objetiva, assim sendo, as obras, elas exibiam um ponto de vista objetivo, né? E que incentivava os leitores ao questionamento, dando enfoque à crítica social. Os realistas, eles foram filhos desse seu tempo, eles vieram cansados dessa coisa do romantismo, eles queriam ir contra tudo isso. E eles substituíram essas idealizações e anseios de liberdade, né, que existia lá no romantismo, fazendo uma postura mais analítica, científica, dissecando a realidade que se via em constante transformação. Os protagonistas e integrantes da elite burguesa, eles eram geralmente, né, integrantes da elite burguesa, porque já teve o naturalismo que enfocava mais a sociedade que vivia à margem. Isso diferencia o realismo do naturalismo. O realismo, e o naturalismo, eles aconteceram ao mesmo tempo, mas o realismo, ele foca mais nessa crítica à burguesia. Ele descreve a burguesia sem idealização nenhuma.
eles são relatados como opressores, corruptos, hipócritas, tudo isso, né? E ele também faz uma análise psicológica dessa burguesia. Os personagens, eles são totalmente semelhantes às pessoas comuns, refletem a verdadeira pessoa, como ela é realmente. No Brasil, principalmente, o Brasil, ele também o realismo, ele também é caracterizado pela ironia, principalmente em relação a esses costumes, né, da burguesia, que era uma classe muito exaltada, celebrada pelos românticos. Ela é mais atacada pelos realistas, na verdade. Dessa forma, o narrador realista ele faz crítica sociopolítica, assim como o naturalista também. Só que essa crítica sociopolítica ele é centrada nos acontecimentos contemporâneos e ele faz junto com essa análise psicológica dos personagens. O realismo também critica as instituições. Quem eram as instituições existentes nesse período? A igreja, o governo, né, que seja a monarquia, qualquer outra forma de governo, e o casamento. Inclusive, uma das obras que retratam essa crítica é Madame Bovary, que é um romance de Gustave Flaubert, publicado em 1857. Esse romance ele foi considerado pela crítica literária na época a obra inaugural desse movimento. Assim, o casamento, que era uma instituição burguesa, é colocado em questão quando o narrador expõe o adultério feminino. Neste mesmo ano, que é 1857, morreu Auguste Comte, que foi um dos fundadores da filosofia positivista. Ele foi bastante popular na Europa. O positivismo kantiano, ele teve grande influência nas obras do realismo e no pensamento da época de modo geral. Tratava-se de uma concepção de mundo científica que propunha que a apreensão da realidade ela deveria ser objetiva, empírica, como nos procedimentos de análise das ciências naturais. O progresso ideal para o Comte, para o positivismo de Comte, só viria por meio da ciência. No Brasil, esse movimento ele teve a preocupação em denunciar os abusos da monarquia, da burguesia e da igreja. E também podemos dizer que o realismo ele era muito detalhista, ele tinha uma preocupação em fotografar a realidade, importando o momento e a verdade. Esse movimento ele destacou-se pela busca por uma arte mais compatível com a realidade, assim como a comunicação direta, sem rodeios, procurando trazer um retrato objetivo e questionador da sociedade, né? Aqui eu coloquei um dos principais autores, né? Eu coloquei os principais autores na Europa, que foi o Gustave Flaubert, com a Madame de Bovary, Honoré Balzac, essa de Queiroz, Émile Zola, Dostoiévski. E esse período, a busca da arte compatível com a realidade, ele, assim como a comunicação direta, sem rodeios, questionando e criticando a sociedade, basicamente isso. E agora vamos direto ao contexto histórico do realismo no Brasil. Bom, o realismo aconteceu aqui no Brasil bem no período da Lei Eusébio de Queiroz, que foi em 1850. Essa lei ela proibiu o tráfico de escravos. Então, ela marcou o início desse processo de extinção da mão de obra escrava aqui no Brasil. Também teve a Guerra do Paraguai, que trouxe muitos gastos, porque essa guerra ela durou 6 anos, ela aconteceu de 1864 a 1870, e o país ele ficou ainda mais endividado, o país já tinha muitas dívidas que ele adquiriu já lá em 1822, com a proclamação da liberdade, né, quando ele se libertou de Portugal, e pegou dinheiro emprestado com a Inglaterra, então o Brasil já tinha uma dívida, depois teve essa guerra do Paraguai, o Brasil já estava super endividado. Apesar da resistência dos fazendeiros, escravocratas, outras leis vieram depois de algum tempo, como a lei do ventre livre, que em 1871, essa lei ela considerava livre todos os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data.
Já a lei do sexagenário, de 1875, declarava livre todas as pessoas escravizadas que tivessem 60 anos de idade ou mais. Quase 3 anos depois, em 13 de maio de 1888, ocorreu a abolição da escravatura. Finalmente, em 15 de novembro de 1889, a monarquia chegou ao fim. Então, com a proclamação da República, né? Nesse contexto, o movimento republicano ele ganhou força, já que a monarquia representava um país conservador, no qual os fazendeiros escravocratas eram os maiores beneficiados. E este foi o contexto histórico que aconteceu o realismo. E nesse contexto é que nós tivemos Joaquim Machado Maria de Assis. Ele nasceu em 21 de junho de 1839. Ele foi praticamente o único escritor brasileiro de fato realista, porque existem alguns escritores naturalistas que também podem se dizer realista, mas o Machado de Assis ele era realista apenas, ele não se enquadrava no naturalismo. O Machado de Assis ele nasceu no Rio de Janeiro. Ele era neto de escravos alforriados e foi criado em uma família pobre. Não pôde frequentar, por isso, né, regularmente uma escola, porque naquela época a escola só a elite que frequentava. Quem tinha grana para pagar poderia frequentar uma escola. Mas ele tinha um enorme interesse por literatura. Ele conseguiu se instruir por conta própria, então. Entre os 6 e os 14 anos, Machado de Assis perdeu a irmã, a mãe e o pai, ficou sozinho. Sua obra literária era marcadamente romântica. Mas, na década de 1880, essa obra dele sofre uma grande mudança estilística e temática. Então, antes disso, ele escreveu, inclusive, vários livros, né? Mas ele se destacou mesmo no realismo, porque ele inaugurou o realismo com essa publicação da Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi um livro assim já da segunda fase dele, e foi uma das principais obras do realismo, né? Porque o livro é narrado em primeira pessoa pelo próprio Brás Cubas, que é o protagonista do romance. Ele narra a história da sua vida após sua própria morte. Olha só que loucura isso. Ele consegue fazer um defunto narrador, né? Para te ver a ironia dele. Por quê? Por que ele faz isso? Porque ele fala, né, ali, o próprio defunto, ele fala das etapas da sua infância, da juventude, da sua vida adulta. E lá na infância ele conta coisas que ele fazia. Ele era um menino de família rica, ele tinha escravo, ele conta que brincava com o escravo dele, fazia o escravo dele de cavalinho, que era um menino também, que nem ele, então ele maltratava aquele menino, era um menino ruim, cheio de manias, e era desrespeitoso, desrespeitava as mulheres que trabalhavam na cozinha, que também eram escravas da casa. Já na adolescência, ele preocupa o pai dele, ele conta, né, que o pai mandou ele para fora do país porque ele se apaixonou por uma prostituta e que só tirava proveito dele, inclusive fazendo até ele roubar da própria mãe, né? O que fica implícito, enfim, nessa história do Brás Cubas? É uma história muito... tem vários e vários capítulos, né? Então, ali o que ele deixa implícito nessa obra? Ele utiliza-se principalmente de um narrador já morto como forma de... Por quê? Porque esse narrador morto, ele vê como uma maneira de passar o recado de que só depois da morte alguém pode se desvestir, tirar totalmente... qualquer interesse, preconceito ou compromisso. E ele pode dizer com toda a sinceridade o que pensa, não só da sociedade, mas também das pessoas com quem ele convive. Às vezes, por muitos anos, porque é exatamente isso que o Brás Cubas faz na sua narração. Ele faz comentários irônicos sobre todos. E é, portanto, por meio desse protagonista que o Machado de Assis ele expõe o seu pensamento sobre a sociedade que ele vive, que é hipócrita,
que ele vive aquela época ainda na corte, né? E era o Rio de Janeiro, a corte ainda era no Rio de Janeiro. Depois eu coloquei aqui os papéis avulsos, que foram uma coletânea de 12 contos que foram publicados em jornais naquela época, né? E dentre esses contos famosos tem o Alienista, Na Arca e o Espelho. O Alienista, ele é uma sátira. Inclusive, até já foi feito até um filme sobre isso, uma série, eu acho que era, na Rede Globo. É uma sátira, ou seja, ela é uma crítica ao cientificismo, né? Da época que se influenciou muito o naturalismo. Como se fosse capaz de resolver todas as questões humanas. O cientificismo, ele se achava capaz de explicar várias questões humanas, de doenças, que eles não tinham conhecimento, mas que eles ficavam no senso comum de que a mistura de raças, que causava certos tipos de doenças. Essa crítica, por exemplo, à loucura, eles achavam que a loucura ela era inerente a certas pessoas. Por exemplo, a maioria, pessoas que bebiam, pessoas que eram negros, pessoas que eram mestiças, eles achavam que essa era a explicação. Nessa obra, o Machado ele faz uma análise do poder e de seus mecanismos psicológicos e sociais. Ou seja, ele, além da teoria cientificista, ele coloca embutido nisso aí que a pessoa que tem o poder, ela também ela sai da casinha, entende? Ela acha que só porque ela tem poder, ela pode fazer o que ela bem entender. Então, ele reflete sobre o problema da fixação, dessa fixação que há entre as fronteiras do normal e o anormal. Já na Arca, esse conto ele é uma recriação da linguagem bíblica total. Ele faz uma paródia da Arca de Noé, que é um acontecimento narrado lá no Antigo Testamento da Bíblia. Faz uma analogia entre o episódio da Arca e as guerras do Império Turco Otomano e a ganância do ser humano. Ou seja, isso hoje em dia seria uma coisa muito atual, porque é exatamente o que acontece entre a Rússia e a Ucrânia, que eram guerras que são guerras que não há um sentido, apenas por um território, e essa crítica que ele fez, essa analogia que ele fez da Arca de Noé, é justamente isso, que vai atravessando os tempos, né? Ela vai acontecendo, vai se repetindo, e hoje, nos dias atuais, a gente vê a mesma coisa. O Espelho, ele faz uma análise já do comportamento humano especificamente. Eles põem a nossa alma externa, que essa alma externa o que é? É o status, é o prestígio social, é a imagem que os outros fazem de nós. E assim damos mais importância a ela do que ao que nós temos por dentro, né? Ou seja, a nossa real personalidade. Para te ver a profundidade dessas obras dele. As histórias sem datas também, são uma coletânea de 18 contos, que também foram publicados ao longo do ano de 1883 em periódicos cariocas que ele trabalhava. Tem também o Quincas Borba, olha, que aparece lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ela é narrada lá também, né? A morte do Quincas Borba, o Brás Cubas fala sobre isso, ele faz essa metalinguagem, ele fala de um livro no outro, ele nem tinha escrito ainda o Quincas Borbas, mas o Quincas Borbas apareceu lá no livro da Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí, a história do Quincas Borbas é o quê? É a história de um homem que é muito rico e que ele morre e deixa a fortuna dele toda para o cachorro. E ele tem um amigo, que é o Rubião, que fica sendo o tutor desse cachorro. E o Rubião era um homem muito pobre lá, professor, numa cidadezinha lá chamada Barbacena. E era a mesma cidade do filósofo esse que morreu, Quincas Borba, que era muito inteligente e tudo mais. Só que ele pega o Rubião, ele é muito, muito
muito bobo, assim, muito inocente, acaba viajando, gasta todo o dinheiro, volta para a cidade e morre pobre. Mesmo que ele ganhou todo esse dinheiro, mesmo com todo essas condições que ele teve de melhorar de vida, ele continuou sendo uma pessoa muito humilde, sem saber levar adiante aquilo que ele dar valor àquilo que ele tinha. Ou seja, ele faz tipo uma analogia do que não importa quanto tu tenha, se tu nasceu pobre, tu vai morrer pobre. Ele tinha essa ironia sempre, né? E também tem várias histórias ali de 1896, que também são uma coletânea de 16 contos. Tem o Dom Casmurro, que é o romance mais famoso do Machado de Assis, que é o possível triângulo amoroso, né, que todo mundo fala, entre Bentinho, Capitu e Escobar, que era amigo do Bentinho. Esse triângulo amoroso, ele fascina, essa história, ela fascina muito os leitores até hoje, há mais de um século, né? A dúvida, ninguém sabe, porque o narrador é o próprio Bentinho, ou seja, ele não é um narrador confiável, porque ele está falando ali no livro sobre as suas desconfianças, mas nada certo. Então, é uma dúvida acerca da traição de Capitu. Essa dúvida, ela persiste e traz com ela questionamentos acerca do amor, né? Porque ali ele embute isso, o amor, a família, a amizade, e também o lugar da mulher na sociedade. Depois também teve, em 1899, Páginas Recolhidas, uma coletânea de contos, e Esaú e Jacó, que é um dos penúltimos livros dele, que é o penúltimo livro, né, que nesse meio tempo ele também escrevia muitos contos. E esse livro ele destaca-se pela narrativa consciente, segura, aliando perfeitamente o tom irônico e despretensioso. Ele faz uma análise da fatalidade da condição humana. Sua maior importância se deve ao fato de ser um romance em que o autor ele examina as transformações políticas e sociais de modo mais denso. Neste romance, o Machado ele compõe uma síntese, né, do Brasil. Ele conta toda a história do Brasil. Então, é um livro muito rico, porque ele fala da história. Claro que ele tem uma linguagem mais antiga, mas não é uma linguagem difícil. Ele só é uma linguagem que caiu em desuso, né? E o Brasil está às vésperas da proclamação da República, e ele faz esse retrato consistente dessa época, né? Esse livro ele foi publicado em 1904, exatamente nessa época de transição na política. Apesar da República já estar proclamada, teve muita modificação, a política foi mudando, o país, ele aos poucos, ele vai largando aqueles resquícios da monarquia para poder ser uma república. E então, depois, o último livro dele, né, o último romance dele foi o Memorial de Aires. Aires é um comendador, é um diplomata que aparece, inclusive, no Esaú e Jacó, que ele é o narrador do Esaú e Jacó, e ele é um romance, assim, menos pessimista, dessa segunda fase. Ele é mais, digamos que ele seja mais assim melancólico, porque ele tem muita lembrança. Esse livro foi escrito depois da morte da esposa dele, a Carolina. Em 1904 ela faleceu. E percebe-se que nesse período assim o escritor ele passa essa tristeza e ele abranda um pouco aquele ceticismo irônico que tinha nos outros livros dele, em troca de uma evocação saudosa da vida familiar no Rio de Janeiro, lá da década de 1880. Na verdade, é o único romance do autor em que tem traços autobiográficos. Ali tu percebe que há uma certa presença desses traços biográficos. O tom realmente é nostálgico e terno da narrativa, que parece corresponder à última visão de mundo do próprio Machado de Assis, né? Então, Esaú e Jacó, lá em 1904. E aqui, passando essa parte aqui,
eu abordo aqui algumas questões que caíram no Enem, né? Esse aqui foi bem lá em 2005, bem lá nos primeiros Enem, né? Porque o Enem começou em 1998. Então, vamos colocar aqui, examine a ilustração. Então, vocês vão ver, eu falei sobre um dos livros dele, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que fala sobre morte. Aqui nessa ilustração, a gente percebe que há várias covas, né? Percebe-se que as pessoas estão no cemitério, tem algumas pessoas ali, dá para contar, algumas pessoas, são 11 pessoas, tem 2 guarda-chuvas, tá. Pelo que dá para perceber aqui, é um tempo ruim, porque as pessoas estão de guarda-chuva, provavelmente está chovendo. Então, percebe-se que há uma chuva aí na situação. Então, aqui, vocês, embaixo, né, lá no Enem, estava escrito adaptado, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ilustrado por Cândido Portinari. Tá? Então, ali diz para examinar a ilustração. E depois vem o segundo texto, que é o óbito do autor. É uma das. Um parágrafo do livro, né, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, é lá no início, né? Expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, que ele está falando da morte dele, na minha bela chácara de Catumbi. O morto, né? Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e foi acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas dos céus, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isto é a dor crua e má que lhe foi a natureza às mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Então, vou dizer que o texto, ele é um texto bastante descritivo, coloca alguns detalhes sobre a morte, sobre como foi o funeral, sobre como aconteceu. E lá na imagem, vocês percebem que tem a ilustração dessa imagem. Aqui eles colocam a ilustração de Memórias Póstumas, exatamente desse texto. Então, e a pergunta, ela nos encaminha para o quê? Compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. É correto afirmar que a ilustração do pintor, a primeira, apresenta detalhes ausentes na descrita do texto verbal. A B, retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis. Será? Veja bem, nós temos 2 textos. Um é a ilustração, que é um texto, né? E temos o texto escrito. Se a gente pensar que um texto escrito, ele é diferente de uma ilustração, ele não pode retratar fielmente a cena descrita por Machado de Assis. Jamais, nunca vai retratar. Sempre vai faltar alguma coisa ou vai ter algo a mais que ficou subentendido, não é mesmo? Então, a B a gente já descarta. Distorce a cena descrita no romance? Não, porque ele fala sobre isso. Ele fala sobre a cena descrita no romance, então a gente descarta. Descarta essa, a C também descarta. Expressa sentimento inadequado à situação? Não está expressando sentimento inadequado. Por quê? Porque ele está mostrando ali a cena, né?
Isso dá para perceber que ele tá. Então, ele não, essa também a gente pode descartar, porque ele não está sendo inadequado. Ele contraria o que descreve Machado de Assis? Também não contraria. Então, gente, essa questão, ela está muito, muito, muito fácil, não é mesmo? É só vocês analisarem dessa forma que vocês vão conseguir chegar ao gabarito fácil, fácil, que é a letra A, porque ela trata-se de dois tipos de gêneros de representação diferentes. Então, evidentemente, elas vão tratar a realidade de maneira diferente. Portanto, não há como um quadro ser fiel ao que um texto escrito descreva, não é mesmo? Há elementos que ficam subentendidos no fragmento de Machado de Assis. O que aparece no quadro, exemplos, são os outros túmulos, a roupa dos amigos, os dois guarda-chuva, essas coisas todas. Então, a letra A é a correta. Pensando dessa forma, né? Vamos aqui. Aqui é outro texto, só que esse texto é do Quincas Borba. Entendeu? Um criado trouxe o café, Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava, açúcar ia disfarçando, mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro eram os metais que amava de coração. Não gostava de bronze, mas um amigo, Palha, disse-lhe que era matéria de preço. E assim se explica este par de figuras que aqui está na sala. Um Mefistófeles e um Fausto. Tivesse, porém, de escolher, né? Escolheria a bandeja. Primor de jantaria e execução, fina e acabada. O criado esperava teso e sério. Era espanhol, e não foi sem resistência que Robião aceitou das mãos de Cristiano, por mais que ele dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de Minas, e não queria línguas estrangeiras em casa. O amigo Palha insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos. Rupião cedeu com pena o seu bom pajem que ele queria pôr na sala, como um pedaço de província, um pedaço da província, né? Nem o pôde deixar na cozinha onde reinava um francês. Tá. O Jean. Então, esse criado dele, que era um escravo, foi degradado a outro serviço, né? Isso deixa claro. Aqui, o texto fala que Quincas Borbas ele se situa-se entre as obras primas do autor, né? Da literatura brasileira. No fragmento apresentado, a peculiaridade do texto que garante a universalização de sua abordagem reside. Veja bem, o Quincas Borbas ali, o realismo, ele fala, ele é mais assim, como eu vou dizer, universal. Ele fala não exatamente de uma pessoa específica, mas de um sentimento humano que pode ocorrer em qualquer lugar. Então, a pergunta, a opção A é o quê? No conflito entre o passado pobre e o presente rico, que simboliza o triunfo da aparência sobre a essência, essa é a correta? No fragmento apresentado, a peculiaridade do texto que garante a universalização da sua abordagem. Universalização significa um sentimento geral, né, gente? Então, a primeira, essa, a B, no sentimento de nostalgia do passado, devido à substituição da mão de obra escrava pela dos imigrantes, não, o sentimento de nostalgia é uma coisa pessoal, é só minha, eu é que tenho a nostalgia, então eu não sou, o meu sentimento, ele não está universalizado, porque ele é muito pessoal, essa B a gente descarta, então. Na referência a Fausto e Mefistófeles, que representam o desejo de eternização de Rubião. Desejo, o que é desejo? Desejo é algo meu também. Então, eu estou falando do Rubião, não pode ser a C também, porque o sentimento dele é dele, não é universal. Na admiração dos metais por parte de Rubião, que metaforicamente representa a durabilidade dos bens produzidos pelo trabalho, admiração também é algo que eu tenho por algo, nem todo mundo admira a durabilidade dos bens produzidos pelo trabalho, não é mesmo? Então, não entra dentro da universalização também a D. Na resistência de Rubião aos criados estrangeiros, que eu não estou conseguindo enxergar essa parte aqui, que reproduz o sentimento de xenofobia. Então, essa aqui também não, né? Porque isso aí também relaciona diretamente
ao Quincas Borba, não é mesmo? Então, aliás, ao Quincas Borba não, ao texto do Quincas Borba, ao Rubião, né? Então, é a primeira, com certeza, porque no conflito entre o passado pobre e o presente rico, que simboliza o triunfo da aparência sobre a essência. Isso aí é um sentimento que qualquer um pode ter. Ele é universal, não é mesmo? Ele é um sentimento que como é que eu vou te dizer? Ele faz parte de uma crítica realista, né? O realismo ele faz muito isso. Ele aponta a futilidade da vida burguesa. Então, essa futilidade ela está universalizada ali nessa pergunta. Então, eu termino, né? Eu acho que não vai dar tempo de passar as outras perguntas, porque a gente já está em 9 minutos. E eu vou botar esse restante lá no Moodle, desejando boa sorte a todos. E deixo uma mensagem para todos: ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia. Assim, a literatura ela corresponde a uma necessidade universal que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito, né? Isso também digo que estudar é abrir caminhos para todos. Muito obrigada pela atenção e espero que o texto seja bem aproveitado por todos, né? E que possa ser ajudado nas questões do Enem. Muito obrigada.